Esse podcast é uma produção independente e não reflete a opinião da emissora. Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mussarela, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Precisando de materiais gráficos com qualidade e rapidez? Na Gráfica Paranaíba imprimimos cartões de visita, panfletos, banners e muito mais. Peça agora e receba no prazo certo. Entre em contato pelo WhatsApp 34999610546. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá, para você, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 10 de abril de 2025, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que é informação para você neste momento. Fique ligado e muito bem informado. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui no Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Pai agride filha para corrigi-la, mãe intervém e também é agredida em Patos de Minas. Jovem é preso por arremessar pai e cadeira na mãe que possui dificuldade de locomoção. Jovem e mulher sofrem queimaduras graves após incêndio em Patos de Minas. E ainda, Supremo retoma julgamento que pode impactar a revisão da vida toda. Economista analisa impacto da instabilidade do dólar na economia mundial. Isso e muito mais. A partir de agora, no seu Panorama da Notícia. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. A Paróquia São Francisco das Chagas de Rio Paranaíba divulgou na última semana a programação da Semana Santa 2025. A programação tem início no domingo de Ramos, com a bênção dos Ramos em frente à Escola Estadual Dr. Diron Gonçalves Boaventura, em seguida de procissão até a comunidade do Divino Pai Eterno, onde será presidida a Santa Missa. Às 8h30 da manhã acontece a bênção dos Ramos em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, seguida de procissão até a Igreja Matriz. Às 13 horas também acontece a bênção de Ramos na Escola Municipal Cicinato Ferreira de Aguiar, em seguida procissão e missa na comunidade de São João. 18h30, bênção de Ramos em frente à Casa de Repouso, em seguida procissão e missa na comunidade de São José. E também às 18h30, desta vez em Abaeté dos Mendes, a bênção de Ramos acontece em frente ao cemitério da comunidade e em seguida procissão e missa na igreja. Na segunda-feira, a programação segue normal.
19 horas, missa na Igreja Matriz com procissão da imagem do Nosso Senhor dos Passos até a comunidade do Divino Pai Eterno, acompanhada por todos os fiéis. Também acontece uma missa às 19 horas na comunidade de Abaeté dos Mendes, seguida de procissão. Na terça-feira, portanto, acontece 15 horas missa na Casa de Repouso, às 19 horas missa na Igreja Matriz, com procissão da imagem de Nossa Senhora das Dores até a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, acompanhada por todos os fiéis. Na quarta-feira, no entanto, a missa do encontro. Às 19 horas, missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em seguida de procissão da imagem de Nossa Senhora das Dores até a Igreja Matriz, acompanhada pelas mulheres, e, consequentemente, missa às 19 horas na comunidade do Divino Pai Eterno e procissão com a imagem de Nossa Senhora dos Passos até a Igreja Matriz, acompanhada pelos homens. Às 20h30, encontro das imagens e reflexão e bênção dos fiéis na Igreja Matriz de São Francisco das Chagas. Na quinta-feira, no entanto, às 9 horas, a missa do Crisma na Catedral de Santo Antônio, em Patos de Minas, com a consagração dos Santos Óleos para o ano de 2025. A transmissão dessa missa você acompanha pela Rádio Paranaíba tradicionalmente. Às 19 horas teremos a tradicional missa do Lava-Pés e, ao final, a translação do Santíssimo Sacramento, seguida de adoração até às 14 horas da Sexta-feira Santa. Às 20 horas teremos missa de Lava-Pés e adoração ao Santíssimo até às 22h30 na comunidade de São José. Já na Sexta-feira Santa, teremos ação litúrgica às 15 horas, tanto na Igreja Matriz quanto na comunidade de São José. Às 19 horas, teremos a reflexão da Paixão de Cristo, via sacra encenada na Igreja de São José, e em seguida a procissão do Nosso Senhor Morto, saindo da Igreja de São José até o cemitério municipal. A paróquia pede para que os fiéis levem velas. No Sábado Santo, o Sábado de Aleluia, teremos às 18h30 a solene celebração da Vigília Pascal na Igreja Matriz e às 19h30 na Igreja de São José. Ambas as celebrações, a paróquia pede que os fiéis levem velas. No domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, portanto, às 5h30 da manhã, teremos a procissão da ressurreição, saindo do cemitério municipal até a Igreja Matriz, seguida da celebração da missa. Ao longo do dia, teremos as celebrações normais já programadas, às 9h na Igreja Matriz, às 10 horas na comunidade de Abaeté dos Mendes e às 19h30 na Igreja de São José. A programação completa da Semana Santa você pode acompanhar no nosso site paranaibagora.com.br ou durante a nossa programação aqui da Rádio Paranaíba. A polícia a serviço da comunidade. Um jovem de 24 anos e uma mulher de 43 ficaram feridos após um incêndio que destruiu parte de uma residência no bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas, na madrugada desta quinta-feira. O fogo teria começado após o jovem ter acendido um cigarro próximo a um botijão de gás. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 4 horas da manhã e enviou 4 viaturas para a rua José Passini Ribeiro, incluindo um caminhão de combate a incêndio, uma unidade de resgate, uma viatura de salvamento e o veículo coordenador de operação. A Polícia Militar e o SAMU também prestaram socorro. O fogo teve início em um dos quartos da casa, mas a fumaça e a fuligem se espalharam por todos os cômodos, causando danos significativos. O jovem e a mulher, moradores do local, sofreram queimaduras pelo corpo, mas estavam conscientes quando foram socorridos. Eles foram encaminhados para o hospital regional pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Vizinhos relataram que os moradores tinham um cachorro de estimação que desapareceu durante o incêndio. Houve o temor de que o animal tivesse morrido no fogo, mas os bombeiros encontraram escondido no fundo do quintal, assustado, porém ileso. O cão foi deixado sob cuidados de vizinhos. A Polícia Civil apura as causas do incêndio por meio de perícia técnica. O Corpo de Bombeiros ressalta a importância de evitar o uso de chamas próximas a botijão de gás e manter ambientes bem ventilados para prevenir acidentes. As condições de saúde das vítimas não foram informadas pelas autoridades até o momento.
E olha só, a Polícia Civil e a Polícia Militar está deflagrando na manhã desta quinta-feira a Operação Enozes, que mira um grupo criminoso acusado de cometer furtos qualificados em áreas rurais de Patos de Minas e região. Nesta quinta-feira está sendo cumpridos 5 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão em Patos de Minas, além de 2 mandados em Lagamar. Segundo as informações da Polícia Militar, os alvos da operação possuem uma extensa série de furtos qualificados contra propriedades rurais. O termo enozes é grego e significa união. Os policiais seguem cumprindo mandados. Mais informações você acompanha amanhã no nosso Panorama da Notícia. Um jovem de 24 anos foi preso nesta quarta-feira após agredir fisicamente a própria mãe em uma discussão em Patos de Minas. De acordo com as informações, o rapaz é usuário de drogas e já teria agredido verbalmente a mãe em outras ocasiões. Ele arremessou uma pá e uma cadeira na mãe, que ficou com ferimentos no braço. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima relatou que seu filho passou a noite em casa e, ao acordar na manhã desta quarta-feira, começou a xingar a sua sobrinha de 4 anos e outros moradores da residência com palavras de baixo calão. A mãe disse que foi advertido por não aceitar esses comportamentos em casa. Inconformado com a repressão, o jovem teria arremessado uma pá de construção em direção à mãe, mas não atingiu. Em seguida, ele arremessou uma cadeira de plástico que acertou o braço esquerdo dela, causando escoriações e quebrando o objeto. Apesar da agressão, a vítima recusou atendimento médico. Questionado, ele admitiu ter xingado a sobrinha e confirmou que a mãe não gostou da atitude, iniciando uma discussão. Ele afirmou que, ao vê-la pegar uma vassoura, arremessou uma pá e uma cadeira em direção. As agressões verbais e físicas foram presenciadas e confirmadas por uma testemunha. A mãe dele, que possui dificuldade de locomoção e utiliza bengala, manifestou interesse para representar criminalmente contra o filho. Ele foi localizado em um quarto de uma construção no mesmo lote da casa da mãe e preso em flagrante delito. O jovem foi conduzido para a delegacia e responderá por lesão corporal e agressão. Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo Disque 180 ou 190 em situações de emergência. A Polícia Militar reforça a importância de buscar ajuda e registrar ocorrências para coibir violência familiar. Ainda em Patos de Minas, um homem de 33 anos foi preso na noite desta última terça-feira após agredir a filha de 12 anos e sua companheira. O caso foi registrado como violência doméstica e ocorreu após a discussão banal envolvendo um carregador de telefone. Segundo as informações da Polícia Militar, a garota pediu à mãe que esperasse um momento antes de buscar o carregador de telefone solicitado. O pai, que havia consumido bebida alcoólica junto à companheira, interpretou a resposta da adolescente como desrespeito e, em um aceno de fúria, segurou-a pela nuca e desferiu vários tapas no rosto dela. A mãe tentou intervir, mas também foi agredida com tapas. Após o episódio, ele foi dormir e a mulher esperou que ele adormecesse para acionar a Polícia Militar através do 190. A mulher revelou aos policiais que sofre agressões constantemente do companheiro, com quem vive há 18 anos e que tem 4 filhos. Ela afirmou que ele é ciumento, possessivo e faz uso de álcool e drogas. Ele sempre diz que, se for preso, a primeira coisa que fará ao sair da cadeia é me matar, disse a mulher, que já havia registrado 3 boletins de ocorrência anteriormente contra o acusado por lesão corporal, agressão e ameaça. A filha confirmou a versão da mãe e mostrou aos policiais arranhões e escoriações na nuca causados pelo pai. A equipe da polícia realizou a abordagem tática na residência e prendeu o acusado, que estava dormindo. Questionado, ele admitiu ter batido na filha para corrigi-la, mas negou ter agredido a companheira. Ela afirmou possuir medida protetiva contra o companheiro, mas o documento não foi localizado no sistema dos policiais. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor. Mãe e filha dispensaram atendimento médico devido à natureza leve dos ferimentos. O acusado foi conduzido até a delegacia de plantão e autuado por lesão corporal e agressão. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Olha só, após o intervalo comercial, você vai acompanhar que economista analisa impactos da estabilidade do dólar na economia mundial e que o Brasil volta a exigir visto de turistas para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Fique ligado e muito bem informado.
Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança, há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999, da pecuária leiteira à indústria de alimentos, garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança, excelência e tradição em cada produto. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Precisando de materiais gráficos com qualidade e rapidez? Na Gráfica Paranaíba imprimimos cartões de visita, panfletos, banners e muito mais. Peça agora e receba no prazo certo. Entre em contato pelo WhatsApp 34999610546. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Olha só, estamos de volta e o Supremo retoma o julgamento que pode impactar a revisão da vida toda. A reportagem de Felipe Quintela. O Supremo Tribunal Federal deve retomar a partir de hoje o julgamento sobre a chamada revisão da vida toda. Essa é uma tese jurídica que permitiu que alguns aposentados do INSS entrassem com ações para que o cálculo da sua aposentadoria fosse revisto e aí ganhassem um dinheiro a mais. Isso considerando a contribuição anterior a julho de 1994, quando o real virou a moeda brasileira. Isso não era permitido desde 1999, mas em 2019 a Justiça entendeu que era sim uma possibilidade, até que em março do ano passado o STF reverteu a decisão e hoje pedidos como esses não são mais aceitos. O problema é que nesse meio tempo muitos aposentados ganharam a causa e receberam o dinheiro. Agora, os ministros do Supremo precisam decidir o que vai ser feito com essas pessoas, se elas vão ter que devolver o dinheiro ou não, como explica o professor de Direito Previdenciário, Rafael Porto. Nós tivemos uma grande reforma constitucional ali no final da década de 90 que mudou totalmente a dinâmica de cálculo dos benefícios. A gente chama do período básico de cálculo, o que vai ser levado em conta para calcular o valor do benefício. Passou a se considerar todo o histórico contributivo, só colocaram uma trava em julho de 1994, que foi quando entrou em vigor o Plano Real, não considerar o que ficou para trás. E aí a tese da revisão da vida toda era, para quem já estava no sistema, pudesse não considerar essa trava em julho de 1994 e considerar todo o histórico contributivo, por isso que fala vida toda, então levaria em conta todo o histórico contributivo. Aí a tese basicamente era essa. E o Supremo Tribunal Federal inicialmente votou isso no que a gente chama de plenário virtual. Foi favorável a tese por um voto. E aí foi uma festa, porque de quem estava querendo, das pessoas que seriam beneficiadas, dos advogados que tinham entrado com as ações. Mas aí, na época, o ministro Cássio resolveu pedir para que o processo fosse levado para o plenário físico, plenário presencial. E aí lá foi formada a maioria contra a tese da revisão da vida toda. E agora nós estamos pendente, que é o julgamento que deve ser retomado essa semana. Vão discutir uma série de questões, dentre elas, eu penso que a principal seja relacionada com os efeitos financeiros.
porque tem pessoas que já receberam valores. E aí a dúvida é o que fazer com esses valores que já foram recebidos. Eles têm que ser devolvidos, não precisam ser devolvidos. Tem outras nuances também a serem julgadas, mas essa eu penso que é a principal. Repórter Felipe Quintela. Economista analisa impacto da instabilidade do dólar na economia mundial. João Felipe Lolli é o repórter que traz as informações. O economista Gelton Pinto Coelho afirma que essa instabilidade vinda dos Estados Unidos pode fazer com que o dólar deixe de ser uma moeda de referência para o mundo. Os impactos são brutais, seja em termos de reorganização das cadeias produtivas mundiais, que você tem hoje isso muito bem definido em quais países a produção acontece, quais são os deslocamentos, a forma de pagamento e o dólar como moeda de referência, e essa instabilidade vai provocar também uma aceleração e uma mudança desse processo. Eu acho que essa é a principal dúvida nesse momento. A gente tem dois grandes países com mega estruturas, com mega desenvolvimento, batendo de frente nesse momento. Para o economista Ari Francisco, coordenador do curso de economia do IBMEC, é preciso chegar o momento de diálogo, de sentar à mesa, baixar a temperatura e negociar. Ou seja, pode impactar o comércio mundial, no nível macro, inflação nos países, e um ponto bastante importante, gerando incertezas econômicas muito severas, uma variável que muita gente acaba deixando de lado, mas ela é muito importante, as incertezas. A meu ver, o mundo precisa sentar para negociação, não é isso? Parece que o Trump e o governo americano quer é exatamente isso, que seria o caminho desejável para todos que participam desses mercados, de modo geral. Acordos para atender o objetivo de redução de assimetria, mas o mais importante, a meu ver, como economista, reduzir a tributação geral do comércio internacional, que seria benéfica para todo mundo. Repórter João Felipe Lolli. Brasil volta a exigir visto para turista dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A medida tem como base o princípio da reciprocidade, já que turistas brasileiros também precisam do documento para visitar os Estados Unidos, Austrália e Canadá. Isso significa que, a partir de agora, cidadãos americanos, australianos e canadenses que quiserem vir para o Brasil vão precisar solicitar o visto nas embaixadas brasileiras nos seus respectivos países. A advogada e professora de Direito Internacional do CEDIM, Centro de Estudos em Direito e Negócios, Amina Welten Guerra, explica quais os motivos da nova exigência. Imaginava-se que, ao retirar exigências de visto para esses tipos de turistas de países considerados mais ricos, né, como Canadá, como Estados Unidos, isso poderia aumentar o fluxo tanto de turistas quanto de investidores desses países no Brasil. Isso, na prática, estatisticamente, não acabou acontecendo dessa forma. Pode ser porque a gente também teve a pandemia no meio do caminho e isso impacta um pouco a análise desses números. Agora, a questão da reciprocidade, é interessante a gente verificar que isso entra muito numa questão de política pública, da oportunidade da conveniência de você impor uma certa medida. Essa reciprocidade ela pode ser total, ela pode ser parcial, né? Então, isso é uma questão de uma avaliação realmente, né, de oportunidade e conveniência da administração, mas nas nossas relações internacionais, a nossa pauta, né, o nosso costume foi sempre de aplicar a reciprocidade no que diz respeito à emissão de vistos. Vale destacar que os turistas americanos que chegarem ao Brasil nesta quinta-feira devem apenas fazer uma solicitação online no site eVisa, não sendo necessário entrevistas prévias ou comprovante de renda. A taxa de solicitação é de R$ 479 e a estadia não pode exceder 90 dias. Repórter Leonardo Patrus. Saiba como vai e vem de tarifas pode afetar a economia mineira. As novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm promovido uma verdadeira guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. China e Estados Unidos têm anunciado aumento nas taxas recíprocas de produtos importados,
elevando as tarifas para 125% no caso dos produtos chineses que chegam aos Estados Unidos e 84% no caso dos itens americanos importados pelos chineses. As novas taxas praticadas pelas potências econômicas preocupam o mercado, uma vez que devem provocar efeitos não somente nos países diretamente envolvidos, mas em toda a economia global. A percepção é unânime entre especialistas ouvidos pelo Diário do Comércio, e Minas Gerais não deve ficar de fora. Pertencendo a diversas cadeias importantes de produção, a economia mineira também pode ser diretamente impactada, afetando não só mercados financeiros, como cadeias de suprimentos e até o consumo. Na avaliação de alguns, a decisão de Trump já gerou, como esperado, uma valorização do dólar. E essa valorização acarreta uma consequente desvalorização do real, que traz implicações diretas tanto para o Brasil quanto para Minas Gerais. É que a alta da moeda norte-americana pressiona ainda mais a inflação no país, encarecendo produtos essenciais importados, como combustíveis e de tecnologia. Mas outros especialistas avaliam que nem tudo são só desafios. Segundo eles, como bens e serviços brasileiros serão impactados com tarifas mais baixas, é possível pensar no consumidor comprando produtos internos a preços mais baratos. Além disso, há quem acredite que o agronegócio, que já é um dos maiores fornecedores de commodities, vá se beneficiar dessa situação. Para ler a análise completa, acesse a matéria em diariodocomércio.com.br. Mandante da chacina de Unai está internado em estado grave em Brasília. A reportagem é de Edilene Lopes. O ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, está internado em estado grave no Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. A informação inicial de aliados do fazendeiro na cidade é que ele sofreu uma queda no hospital e teve traumatismo craniano. Mânica passa alguns meses por tratamento oncológico. O ex-prefeito caiu durante a madrugada passada, foi operado por causa da queda e o boletim médico com a avaliação deve sair em 48 horas. Não há confirmação, mas entre algumas pessoas próximas ao prefeito, a informação é de que ele teria sofrido morte cerebral. O Hospital Sírio-Libanês não confirma. A Justiça concedeu prisão domiciliar para Antério em novembro do ano passado por questões de saúde. Mânica foi condenado como um dos mandantes do crime conhecido como Chacina de Unai. Em 2004, 3 auditores fiscais e um motorista foram assassinados. Eles apuravam denúncias de trabalho escravo. No mesmo ano do assassinato, Antério foi eleito prefeito mesmo estando preso. O irmão dele, Norberto Mânica, também condenado pelo mesmo crime, estava foragido, mas acabou preso em janeiro deste ano, no Rio Grande do Sul. Da Itatiaia, em Brasília, Edilene Lopes. Líder do governo diz que Zema não pretende ceder em veto sobre Fundeb. O líder do governo Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado João Magalhães, do MDB, afirmou que o executivo não pretende ceder na votação do veto, que pode impactar no chamado rateio do Fundeb. Provavelmente não, isso é um tema caro ao governo. Apesar de não criar uma obrigação, você está criando uma pressão. Então, a princípio, nós não vamos colocar esse tema como uma pauta para negociação. O rateio é a divisão dos recursos remanescentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação entre os trabalhadores da rede estadual. A presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, criticou a postura do líder do governo. Eu acho assustadora essa justificativa. O governo não quer ser pressionado a cumprir a lei. Porque, veja, o Fundeb, ele tem um objetivo, né? Ao longo do ano, o governo do estado, assim como municípios, eles recebem um dinheiro que tem um objetivo, a valorização dos profissionais de educação. Então, aquele dinheiro precisa ser investido durante o ano. Após a manutenção de 2 vetos, 4 continuam travando a pauta no Parlamento Mineiro.
Sem limpar esses vetos, mais nada pode ser votado no Legislativo Estadual. Repórter Mardélio Couto. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que esteve ligado conosco, o nosso muito obrigado. Você pode acompanhar esse podcast na íntegra no Spotify, no Deezer e também na Alexa, beleza? Forte abraço e até amanhã. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo às melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa.